Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho, seja muito bem-vinda a esse canal. E se você está assistindo em tempo real, hoje é uma sexta-feira, aqui em Santos é uma sexta-feira de frio e de chuva, perfeita para você maratonar uma série. E eu tenho uma série que vai ser uma bela de uma lição. Quer saber qual é? Então assista o vídeo até o final. Eu não sei vocês, mas eu tenho cada vez mais perdido a paciência para assistir filmes. Sempre que eu tento assistir filme, se ele é muito longo, tipo passa de 2 horas, eu já começo a ficar inquieta, pego o celular. E então eu tô mais adepta a séries. Essas séries de 50 minutos de episódio, 1 hora, eu também confesso que eu começo a ficar com a mão coçando. Não é só por questão de pegar o celular nem nada, mas é que eu não aguento ficar muito tempo assistindo. Então eu assisto um episódio por dia. Não consigo maratonar, a não ser que seja realmente muito, muito, muito boa. E aí vira e mexe eu fico procurando minisséries, ou seja, mesmo que tenha 50 minutos, 1 hora de duração, que sejam menos capítulos, ou se tiverem muitos capítulos, que sejam curtinhos, de 30 minutos, 40 minutos no máximo. E eu encontrei uma que eu quero muito falar pra vocês, porque, gente, eu assisti e olha, eu acabei fazendo anotações e lógico que tudo que eu faço, tudo que eu aprendo vira conteúdo pra vocês. Dessa vez não seria diferente. Eu quero indicar uma série que se chama Indian Matchmaker. Pelo menos no meu Netflix aparece em inglês mesmo, mas seria Casamenteira Indiana. Pra quem não sabe, é muito comum na Índia que os casamentos sejam arranjados. Na verdade, é a família que faz, né, esse encontro do filho de um com a filha do outro. É mais uma questão comercial. Muitas vezes tem a ver com o que uma família pode oferecer à outra, vira uma aliança. Enfim, é uma questão muito interessante, mas essa série fala sobre uma casamenteira que tem isso como profissão e ela une pessoas, une homens com mulheres. Eles contratam o serviço dela, eles falam os critérios que eles estão procurando no seu marido ou na sua esposa e ela, através da lista de pessoas que ela tem ali no seu portfólio, faz esse casamento acontecer, faz esse encontro entre essas pessoas acontecerem. Mas não é sobre isso só que eu quero falar com vocês, não é sobre a profissão em si, mas eu quero trazer alguns assuntos que eu acho que vão ser bem bacanas. Esse vídeo sobre essa série eu queria, na verdade, conversar ao vivo, pensei até em fazer um falando de boca cheia, mas como eu quero conversar muito com vocês agora, eu fiz uma votação lá no Instagram, se você não me segue, Joyce Coelho Real, e aí a maioria preferiu que eu fizesse gravado ao invés de ao vivo, então eu vou perder bastante da interação que eu estava esperando, mas o que importa são as lições que eu tirei e eu quero trazer essas reflexões também para compartilhar com vocês. Você vai ver logo no primeiro capítulo que a matchmaker, né, eu esqueci o nome dela, gente, mas ela acaba encontrando algumas mulheres, né, alguns homens para unir. Então ela chega e pergunta quais são os critérios que você tem, que você está procurando em um homem ou em uma mulher. E aí nessa reunião, nessa conversa, ela fala, anota e aí ela vai vendo no portfólio dela, como eu já disse, quem pode se encaixar nesse perfil. E aí tem uma outra, gente, que eu eu não lembro o nome de ninguém, gente. Nomes indianos vocês sabem que é bem difícil, mas eu vou, se eu lembrar, eu vou depois pesquisar e eu coloco pra vocês aqui na tela, tá? Você percebe logo de cara que ela é uma pessoa muito difícil, muito fechada, muito inflexível, extremamente exigente num nível assim, acima da estratosfera e uma autoimagem elevadíssima. Passou da autoestima e virou, sei lá o que você pode imaginar. Se você assistir ou se você já assistiu, eu não preciso nem falar o nome porque você já vai lembrar quem é, porque pra mim ela foi o show da série, o show no sentido de eita mulher que não se enxerga. Sabe o que eu falo pra vocês da questão de autoconhecimento? Ela não tem autoconhecimento. Ela tá num nível tão longe do autoconhecimento que ela se acha muito boa, a ponto de falar que ela acha que não precisa mudar nada. Que dá a entender assim, tipo, eu não preciso mudar nada pra me casar. Acho que tem um episódio até que ela fala isso, eu não preciso mudar nada pra encontrar um parceiro. E aí ela acaba exigindo um cara, tipo, super assim, perfeito, de acordo com os padrões dela, né? Mas enfim, aí vão acontecendo os episódios, ela vai se encontrando com alguns e tendo suas próprias experiências, de algumas dão certo, algumas não dão, mas enfim, essa pessoa me chamou muita atenção. E aí eu queria falar pra vocês sobre isso, porque em algumas mentorias individuais, algumas de vocês me reportam sobre chefes que são um pouco autoritários, sobre colegas de trabalho que acabam sendo muito brutos, ou muito frios, ou muito cruéis na forma de trabalhar. E eu sei que isso existe, e aí muita gente acha assim, essa pessoa acha que ela é melhor que todo mundo, essa pessoa acha que é mais importante, que pode tratar as pessoas dessa forma. E nessa série fica tão claro, gente, que
o que eu falo que isso é insegurança e as pessoas não acreditam em mim, mas essa série deixa isso muito claro. Quando eu falo que pessoas muito arrogantes podem ter 80% de chance de serem inseguras, é real. Por quê? Essas pessoas, elas não se acham tanto assim quanto elas parecem se achar. Às vezes elas têm muitos traumas, às vezes elas têm muito medo de perder sua posição, às vezes elas lutaram muito para chegar onde chegaram, então elas não querem correr o risco de alguém pegar o lugar delas. É uma insegurança fora do normal e por conta disso, elas acabam humilhando as outras pessoas, elas acabam deixando claro que tipo, olha, eu tô aqui, você tá aqui, eu tô acima de você. Não é só porque ela quer mostrar que ela tá acima de você, é que ela quer reafirmar, às vezes pra si mesma, que ela está numa posição de autoridade, que ela está numa posição de poder. E aí, por que eu tô falando isso com a série? Porque você vê essa menina que é tipo, ai gente, é ridícula, de fora da realidade, e você vai vendo com o passar dos episódios que ela vai amolecendo. E tem outras que são as inseguras do jeito que a gente já conhece. Às vezes tem uma que é insegura com seu corpo, porque muitas vezes falaram que ela não iria conseguir arranjar um marido se ela não emagrecesse. Então ela por muito tempo carregou essa insegurança e esse medo de, poxa, talvez eu não vou me casar se eu não emagrecer. Mas enfim, é muito legal a história dela, vale a pena assistir também a série. Ela tá mais nos últimos episódios, são apenas 8 episódios, gente, curtinho, de 30 a 40 minutos. Então tem esses dois tipos de insegurança, né? A insegurança que te diminui e a insegurança que faz você diminuir outras pessoas. E aí, nessa questão, como eles são indianos, eles acreditam muito fortemente em deuses e deusas, né? Em diferentes divindades, eles têm muitos deuses. E também eles acreditam, agora eu não sei se é astrologia ou astrologia ou astronomia, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? E aí essa matchmaker, essa casamenteira, encontra esse caso que eu falei pra vocês dessa mulher que se acha acima da média, que é muito difícil de agradar, ela vai e pede uma orientação pra esse cara. E aí, não o suficiente, ela fala pra cliente dela se consultar com um cara que vai ver o mapa astral dela. E esse senhor que vê o mapa astral dela fala pra ela uma data específica, dia 18 de junho, você vai passar dessa fase, né, que você tá de transformação, você vai passar por um período de transformação e você vai se casar. Gente, a partir do momento que o cara deu a data, ela mudou de uma hora para outra. Ela mudou a postura, ela ficou mais receptiva, ela passou a sorrir mais, ela passou a ser menos exigente, ela começou a sair com mais caras que a matchmaker apresentava para ela, ela se abriu para novas possibilidades, inclusive a própria casamenteira na série fala que ela mudou bastante. Ah, gente, foi por causa dos astros? Foi por causa da previsão? Foi por causa do mapa astral? Não. Muito provavelmente ela, por ser super insegura, tinha medo de se abrir para um relacionamento e de repente não ser correspondida, de repente se entregar e gostar do cara, porque você repara que em nenhum momento ela fala que gosta. Ela fala assim, eu não odiei. Eu não odiei, e isso, gente, é muito importante. Ela sempre fala, pra mim é muito fácil gostar ou não gostar. Esse aqui eu não odiei, isso já significa alguma coisa. Ela tem uma barreira tão grande, ela deve ter passado por traumas muito grandes ou um medo de ser rejeitada, que ela se fechava muito. Quando ela viu que a partir daquela data ela realmente iria casar, que os astros estavam a favor e não sei o que lá, ela se abriu completamente, porque ela sabia que ela ia se casar. A série não mostra, tá? Essa foi uma parte que faltou da série, não conclui os relacionamentos, não mostram todo mundo se deu certo. Mas a partir do momento que ela tinha certeza, ela começou a se abrir para possibilidades e ela começou a ser muito mais legal nos encontros, ela começou a ter caras que realmente gostavam dela, porque no começo, um ou dois caras que ela saiu não gostaram muito, eles não quiseram. E então foi bem naquela parte que ela ainda estava sendo mais resistente, mais fechada. Quando você sabe que vai dar certo, você meio que baixa a guarda, você não precisa se sentir insegura, afinal você sabe que aquilo vai dar certo e você se abre para novas oportunidades, não é assim que acontece? Então por isso que eu falo, gente, a insegurança ela aparece de formas diferentes, você só tem que saber entender a pessoa. É lógico que talvez você não tenha esse ponto de vista, eu estudei isso, eu estudo comportamento humano, eu sou analista comportamental, eu leio sobre isso, enfim, são anos de experiência, você não vai nem sempre sair analisando as pessoas dessa forma, é uma coisa que eu faço,
mesmo que seja numa série, mas é importante você identificar, às vezes, que as pessoas que estão te tratando mal não é porque elas se acham melhor que você, muitas vezes elas acham que você é melhor do que ela. E isso, gente, pode atrapalhar muito relacionamentos, porque se você é uma pessoa insegura, que você seja se diminui, como diminui o outro, um ou outro, ou às vezes a mistura dos dois, dependendo do nível de insegurança que você tem, você não vai conseguir parar com ninguém. E o que acontece? A insegurança, ela te afasta das pessoas, ela não te permite se aprofundar, criar vínculos fortes, e você parece que nunca encontra alguém que é bom o suficiente, seja porque você não se acha boa o suficiente para ter aquela pessoa, como você acha que aquela pessoa nunca é boa o suficiente para você, entende o drama? Uma coisa que a Matchmaker fala muito na série, que isso fica muito evidente, mesmo que ela não falasse, se você tem um olhar crítico, um olhar observador, você vai reparar que as pessoas parecem que estão num cardápio, literalmente. Eu quero que ele seja assim, assado, exigem altura, como eles são indianos, tem a questão do tipo da família, né, da religião que seguem, e aí tudo bem. Idade tanto a tanto, se pode ser casado ou se pode ser divorciado, se pode ter filhos ou não, profissão, o que é da vida, são coisas que a gente acaba descobrindo numa conversa com o passar do tempo, né? Eu acho que quando a gente olha para um papel e vê tipo a pessoa como um todo, a gente acaba até perdendo o que a gente ganha nas conversas, porque eu acredito que a magia de um relacionamento, enquanto ele está começando, é você ir descobrindo sobre a pessoa. Não é você saber de tudo sobre ela e depois ver se você quer. Porque não é assim que funciona relacionamentos. Muitas vezes, sei lá, você não gosta, que nem na série, essa menina, ela não gosta de advogados. Ela é advogada, ela não gosta da profissão e ela não se relaciona com advogados, pois o cara que ela acha legal é advogado. E aí ela não queria, mas como, enfim, foi pedido que ela se encontrasse com o cara, ela se encontrou e acabou se interessando por ele. E às vezes a gente também na vida real, a gente pensa que, o cara é assim, eu não quero, e você não dá uma chance. E nessa você perde a oportunidade, só porque ele não tem ali um critério da sua lista, um checklist, ele não é assim, não é assado, não tem isso, não tem aquilo, você acha que ele não é o cara ideal. Então a gente às vezes trata a escolha do marido, da esposa, do namorado, da namorada, como se fosse um cardápio em que a gente tem que olhar o que tem, o que não tem, se não tem tudo eu não aceito, se tem tudo eu dou uma chance, e não funciona assim. O que eu mais gostei foi um dos caras que tinha tudo pra dar errado. Tinha um que ele é muito tradicional referente à cultura e à religião. Ele tinha visto várias, tipo 60, 80 meninas só no portfólio, e ele não gostava de nenhuma, até que a mãe dele falou: se você não se casar até a data tal, se você não escolher a mulher até a data tal, eu e o seu pai vamos escolher uma pra você. E aí ele sentiu que o negócio ia pegar fogo, porque, né, ele ainda estava tendo a oportunidade de pelo menos escolher a pessoa. E aí ele tomou coragem, conversou com uma, gostou daquela, e nisso que ele gostou, em dias ele já marcou, já noivou, e aí não sei se casou porque não diz, mas acredito que pelo andar da carruagem sim se casaram. E eu acredito que o relacionamento é mais pra esse ponto do que pro outro ponto. Quando a gente fala de relacionamento, a gente acaba fantasiando demais e achando que se for a pessoa eu vou receber um sinal, as circunstâncias, os sininhos vão tocar, eu vou arrepiar, ele tem que ter tudo parecido comigo, ele tem que gostar disso, disso e disso, se ele não gostar disso, 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 eu não quero. E, gente, o amor é muito mais lógico do que a gente imagina, relacionamento é muito mais lógico do que emoção. Eu sei que a gente tem que sentir atração, eu sei que a gente tem que gostar da pessoa, mas o gostar da pessoa não envolve tanto sentimento, e eu não sei se vocês entendem isso, mas eu acredito que a partir do momento que você tem uma pessoa que ela é agradável pra você, que você gosta da companhia dela e você gosta de estar com ela, e ela te faz bem e você tem vontade de fazer bem pra ela, você não precisa namorar 5, 10 anos, você não precisa namorar 2 anos pra descobrir. Você passa tempo, investe tempo de qualidade e você vai conseguir saber se você quer ficar com essa pessoa pra sempre ou não. E eu digo pra sempre porque eu acredito em casamentos que duram pra sempre. Eu sei que hoje em dia os casamentos são todos não, muitos acabam em 2 anos, em 3 anos, enfim, mas eu acredito que é muito mais fácil, a gente que complica muito o relacionamento, talvez por conta disso, por muitas exigências,
por achar que se a pessoa não gosta mais disso, então ela não é mais a mesma, então eu não quero mais. E aí a gente simplesmente descarta as pessoas por conveniência. Algo que eu reparei nessa série, a diferença entre homens e mulheres. As mulheres geralmente carregavam algumas inseguranças por causa do passado delas. Seja porque tiveram relacionamentos ruins, como porque levaram fora, foram traídas. Os homens, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo momento, eu lembro de homens falando do passado, de relacionamentos como algo ruim, sabe? Nem entra muito nessa questão. Os caras, eles são simplesmente vão lá, se encontram, se não querem, não querem, se querem, pedem o telefone e tá tudo certo. Eles são muito mais bem resolvidos nessa relação. Então nós mulheres ainda carregamos essa mania de acharmos que se no passado deu errado, o presente tem muita chance de dar errado. E aí a gente vai carregando esse fardo ano após ano e a gente não se dá novas chances porque a gente acha que o nosso passado vai reproduzir no nosso presente. E se você não dá uma nova chance, você nunca vai ter oportunidade de ver uma nova realidade. E aí eu não tô falando só sobre relacionamento, sobre qualquer coisa que você queira. Tudo que você tentou no passado e não deu certo, se você não tentar novamente por medo de que não vai dar certo de novo, então realmente nunca vai dar, porque você nunca vai se abrir pro novo. E a última reflexão que eu quero trazer dessa série é que assim como as pessoas, né, nessa série, assim como talvez seja uma série documentário, enfim, assim como os clientes exigem muito as características, tanto físicas quanto comportamentais, enfim, profissionais dos seus possíveis maridos e esposas, eu tenho a sensação que nós também acabamos exigindo demais das pessoas. E é engraçado que a gente exige demais dos outros, mas a gente mesmo não quer mudar. A gente acha que a gente tá bem, a gente acha que se a gente que as pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é, mas a gente a todo tempo tá exigindo que os outros mudem por nossa causa. Porque se ele gosta de mim, ele tem que mudar. Porque se ela gosta de mim, ela tem que mudar. Porque ela tem que entender que eu sou assim. Porque ele já sabia que eu era assado. Só que você mesma tá ali, ó, no conforto, na zona de conforto, permanecendo a mesma, sem pensar, sem refletir nas suas ações, sem pensar se a forma que você está tratando as pessoas está bem, sem pensar se você está se comprometendo, sem pensar se você está realmente fazendo certo ou errado. Você simplesmente vive a sua vida e as pessoas que se adaptem a você. Que princesinha, né? Que forma mais egoísta de viver. Assista essa série, mas assista, gente, com esse olhar. Vocês têm que ter o hábito de assistir tudo de forma crítica. O que é crítica? Diferente do verbo criticar, que é você só falar coisas ruins, a crítica é ter uma opinião sobre. É você assistir não somente como entretenimento, é você assistir sempre buscando ter uma opinião sobre aquilo que você está assistindo, seja o que for. Existem momentos que você quer só esparecer e assistir e tal, mas eu não consigo mais, o meu botãozinho não desliga e eu todo o tempo estou analisando tudo. Mas assista essa série com esse desejo, principalmente se você é solteira e você veja as exigências que você tá fazendo, se enxergue nas personagens que estão ali, que não são personagens, são pessoas reais, mas se enxergue e pare pra ver se... Eu achei tão ridículo quando eu ouvi as meninas, algumas delas falando, que eu ficava, meu Deus, não deixa eu ser assim, porque eu acho ridículo a forma como elas estão simplesmente desenhando o cara, como se o cara ideal da cabeça pudesse existir no mundo real. Então, se você tá solteira, assista com esse olhar crítico de será que eu tô exigindo demais e mudando de menos? Será que eu tô no nível do cara que eu tô querendo conseguir? E você que é casada, assista como se dando uma esperança a mais, um respiro novo pro seu relacionamento. Assista junto, porque eu acho que vai unir vocês mais ainda, vai ser gostoso, vocês vão relembrar da época que vocês namoravam, vocês vão relembrar da época que vocês eram solteiros, vai gerar uma boa conversa entre vocês. Se você tem filhos, também assista a família inteira, porque mesmo que vocês não queiram falar sobre o lado sério da conversa, vocês vão se divertir muito e vão gerar conversas interessantes entre vocês. Eu tenho certeza que se você tá querendo uma oportunidade para descontrair e ao mesmo tempo ter conversas bacanas, essa série vai proporcionar isso pra vocês. Como eu disse, são apenas 8 episódios, de 30 a 40 minutos cada um. É da Netflix, vale muito a pena e eu quero saber a sua opinião. Se você já assistiu, coloca aqui pra mim o que você achou da série. Se você perceber essa questão da insegurança entre as mulheres, que é muito maior na questão na insegurança masculina. E se você ainda não assistiu, depois que você assistir, me procura lá no Instagram e me fala o que você achou, tá? E aí, pensando nessa questão da insegurança, eu ainda recebo muitos comentários
comentários de mulheres que têm medo de dar o primeiro passo justamente por conta dessa queridinha, que não é, né? Então eu criei 3 aulas gratuitas para você que quer vencer a insegurança, para você que quer trabalhar esse lado em você e parar de fugir dos seus objetivos. Não importa quantas vezes não deu certo, não importa quantas vezes você abandonou os seus projetos no meio do caminho, dá para você retomar agora e ter um futuro diferente. Se você tem interesse, se você quer assistir essas aulas gratuitas, é só você cadastrar o seu e-mail aqui abaixo no box de informações, eu também vou colocar no primeiro comentário do vídeo. É só você entrar, colocar o seu e-mail e você vai receber a primeira aula gratuita e depois no outro dia outra aula e depois no outro dia a outra aula. Depois você me conta o que você achou e eu espero sinceramente que você tenha a vida que você sempre quis, com insegurança ou não, ela não pode te segurar. Te vejo no próximo vídeo. Aqui no mês de agosto temos vídeos todos os dias de segunda a sexta, sendo terça-feira ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ah, esqueci. Curta. Tchau, tchau.